Hoje eu queria meditar num texto que me habitou o coração durante a semana, que é a parábola do fariseu e do publicano. Esse é um texto quase que autoexplicativo, autoexpositivo de Jesus, mas eu queria que a gente mais meditasse nele, sim, não é necessariamente uma mensagem, mas é uma palavra de Jesus que convém a gente mastigar um pouco dela, meditar nela, né? E tentar trazer para nós lições importantes desse texto famoso da parábola de Jesus da parábola do fariseu e do publicano, dita por Jesus, né? Jesus conta várias parábolas. Parábola é uma história, é um recurso literário para nós, né? É uma figura de linguagem, é uma forma de contar alguma história com uma lição de moral. Esse era um recurso oral muito forte na época, né? De Jesus, né? Lembrando que Jesus disse isso, isso foi escrito pelos seus discípulos e pelos ouvintes imediatos, né? Então a parábola era um recurso mais retórico nessa ocasião. E a parábola não necessariamente quer dizer que é uma história verdadeira, mas o que é verdadeiro na parábola é a lição, né? É a moral da história, é o tal da moral da história. Então, a interpretação de uma parábola, a interpretação correta de um texto da parábola, não é pegar tudo do ponto de vista literal. Por quê? Porque é uma parábola, não é uma narrativa. Saber reconhecer esses gêneros literários é fundamental para fazer uma adequada interpretação do texto. Jesus conta essa parábola do fariseu e do publicano, embora não se dá para saber se de fato existiu esse fariseu e o publicano, mas essa é uma história recorrente, aconteceu muito nos dias de Jesus, né? Pessoas indo orar no templo, e acontece até hoje esse tipo de espírito, né? E esse texto, essa parábola, Jesus denuncia um tipo de espiritualidade que Jesus não aprova, que é a espiritualidade do fariseu, né? E uma postura que Jesus elogia, que é a do publicano. Mas assim, tem muita riqueza nesse texto que vale a pena. Primeiro que essa parábola, ela acontece depois de Jesus contar uma parábola de oração, onde um juiz mau tem ali a figura de uma viúva que está o tempo inteiro pedindo, persistentemente a Jesus pedindo ao juiz para atender a causa dela, e ela vai perseverantemente ali em oração, como se fosse uma oração mesmo, até o juiz, cansado, fala: olha, essa mulher já me encheu o saco demais, eu vou julgar a causa dela. E Jesus elogia a persistência da mulher, não para a gente ter uma postura chata diante da oração, mas para a gente entender que a gente tem que colocar diante de Deus os nossos pedidos, e tem que ter essa sinceridade de expor os nossos sofrimentos diante de Deus, porque se um juiz mal-humorado, ínico, né, ímpio, julgou a causa de uma mulher pela perseverança dela, quanto mais o Pai que está no céu, que é Jesus. Então é uma parábola de oração depois de uma parábola de oração, né? A parábola do fariseu e publicano é justamente depois dessa. E o que chama a atenção é que a gente pode ser piedoso, religioso, a gente pode estar orando e pecando em oração, né? Fazendo uma oração errada. Essa é a grande sutileza dessa mensagem, né? E aí o texto diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Interessante que o jejum era praticamente uma vez ao ano que a lei pedia, que era no dia da expiação, né? E ele fazia o jejum 2 vezes por semana e se orgulhava disso. E ele falava que dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Na verdade mesmo, o texto da lei, ele traz algumas direções específicas para algum tipo de dízimo, mas o religioso orgulhoso, querendo convencer a Deus da sua piedade,
ele dava o dízimo até da erva, das coisas minúsculas que a lei não pedia, né? Então tinha coisa para mais ali, né? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, inclusive se exalta espiritualmente, né? Vaidosamente, religiosamente, será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse versículo 14, teve um comentarista que eu li, que eu achei muito interessante, que ele falou assim: olha, dois homens saíram para orar, é a parábola do fariseu e publicano. Um saiu justificado, perdoado, e o outro saiu satisfeito consigo mesmo. Então, a experiência religiosa do fariseu foi recriminada por Jesus, mas ele se achava. Então, ele saiu super altivo, né, com o nariz altivo. E é interessante essas duas figuras para nós, tanto a figura do fariseu quanto a figura do publicano, né? Porque quando a gente pega o Evangelho de Lucas, onde há muitos embates de Jesus com os fariseus, apesar que no Evangelho de João isso é mais notável, mas o contraste entre Jesus amigo dos publicanos e pecadores e Jesus em conflito com os fariseus chama atenção, pelo menos desde Lucas capítulo 14. Que em Lucas capítulo 14, Jesus é convidado, muito provavelmente, para ir na casa de Mateus, né, na casa de um publicano. E o que era o publicano? O publicano não era um ímpio, não era um gentio, era um judeu nativo que servia a Roma. E ele era muito mal visto por isso, porque ele extorquia, né? Lembrando que o regime romano era um regime totalitário, que trazia peso para a comunidade de Israel, para toda a Judéia. O povo sofria muito com abuso financeiro, e os publicanos eram uma espécie de servidor público, né? Que extorquia muito. Então era muito mal visto por dois motivos: primeiro, porque roubava do povo de Israel, então traía a nação. Nós somos o povo de Deus, a gente não era para estar sob domínio de Roma, e esse cara dos nossos está servindo a Roma, ele tinha que estar do nosso lado. Por isso que tinha movimentos reacionários demais entre os zelotes e outros que tentavam se levantar contra o Império Romano. Então a tensão política era muito grande, e a figura do servidor público ali, do publicano, era uma figura muito odiada. Duas figuras que Jesus trabalha nas suas parábolas eram extremamente odiadas: o publicano e o samaritano. Isso era muito pedagógico da parte de Jesus. E os publicanos também eram mal vistos, não só porque roubava do povo e servia a Roma, mas porque conviviam com gentios. E do ponto de vista da tradição religiosa, não necessariamente da Torá, né, você se envolver, fazer sociedade, trabalhar para um gentio, um pagão, você era cerimonialmente imundo. Então não se via com bons olhos. E Jesus é chamado para a casa de um publicano, que é Mateus, inclusive chama ele para ser seu discípulo, né? Um homem extremamente odiado. Então imagina a tensão que isso não deve ter gerado nos patriotas ali junto na comunidade de discípulos de Jesus. E além disso, o texto mostra lá em Lucas capítulo 14, que, aliás, esse é Lucas 15, 14, Jesus está na casa de um fariseu. Mas em Lucas 15 mostra que Jesus estava na casa de um publicano e que muitos amigos, Jesus fez muitos amigos entre eles. Então Jesus não tinha ranço dos pecadores. Essa é uma postura religiosa que a gente tem que tomar cuidado, porque fala assim, pô, mas a pessoa, é aquela sensação de fraternidade. É muito complicado esse tipo de leitura teológica, bíblica, que a gente fala assim: não, o irmão é só quem é da minha denominação, só quem o resto é criatura, é ímpio. Eu não vejo muito isso em Jesus, porque essa é uma postura que segrega, que separa. E Jesus era amigo de publicanos e pecadores, chamado de amigo de publicanos e pecadores. Isso é muito interessante, né? E tinha outros amigos, alguns se converteram, sim. Mateus é um exemplo que se converteu e mudou o seu comportamento. Outros não, e Jesus continuou amigo deles. Eu imagino se Jesus estivesse nos nossos dias, amigo de pessoa odiada, marginalizada e odiada dos nossos dias, o quanto de crente que ia julgar Jesus, contexto bíblico, falando: Senhor Jesus, cuidado, hein? Você escolhe ou amigo do mundo ou amigo de Deus. Não é assim que a gente fala? Não tem como amar o mundo e amar, não dá para sair da mesma fonte água boa e água ruim. Olha só,
a Bíblia pode ir contra Jesus, né? Esse é o nosso Senhor Jesus, sendo criticado por um espírito religioso que ele denuncia. E na casa do fariseu e na casa dos publicanos, Jesus conta histórias maravilhosas, de um pastor que deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma, conta a história de um filho que pediu a herança e saiu e gastou tudo e voltou arrependido e o pai abraçou, conta a história de uma mulher que perdeu uma dracma e que ficou desesperada e quando achou a dracma perdida fez festa. Essa era a história de Jesus. Agora, na casa do fariseu, que se achava, né, que criticou Jesus por várias vezes, Jesus contou parábolas difíceis, né? Jesus falou da parábola da grande ceia, que aquela turma era gente que falava só da boca para fora, que adorava a Deus, mas na hora de chamar, eles davam desculpa, né? Vem, não, vou casar primeiro. Não, comprei uma junta de bois, eu tenho que cuidar dela. Ou seja, tem uma espiritualidade para fora, o coração está longe, né? Além disso, Jesus na casa do fariseu, e o fariseu e o publicano é importante para nós aqui a gente contextualizar. Na casa do fariseu, Jesus também fala da vaidade que eles tinham de sentar nos primeiros lugares. Aí Jesus estava vendo que todo mundo sentava nos primeiros lugares, aí vinha uma pessoa mais importante, aí tinha que dar lugar para o primeiro, aquela coisa assim, aquela vaidade religiosa. Aí Jesus chama a atenção e falou: olha, se você quiser dar uma festa, chama gente que não merece, senta lá atrás, né? Porque senão vai pegar mal, vai chegar uma pessoa mais importante, né? Os últimos serão os primeiros. Você tem que ter uma outra leitura. Então Jesus está chamando a atenção do farisaísmo, e é importante a gente entender que o grupo dos fariseus foi um grupo importante do ponto de vista religioso. Os fariseus surgem ali, eu até anotei aqui, em torno de 200 anos antes de Cristo. Na época, o povo não tinha acesso ao templo, né? E ficava muito disperso. E a sinagoga, os fariseus criaram a sinagoga como centro de estudos e centro de comunhão num ambiente político onde eles não tinham acesso ao templo direito, né? Isso surge lá na época do exílio e tudo mais. Então eles tinham um papel muito bacana de ensinar a lei. Então não é todo fariseu que era ruim, né? Inclusive, né, Nicodemos foi um cara que reconheceu Jesus, José de Arimateia foi um cara fariseu que reconheceu Jesus posteriormente. No livro de Atos, vários fariseus também se converteram, né? Então, o problema é o espírito da religião e não necessariamente a denominação do farisaísmo, né? Que significa aqueles que são separados. Tinham mais ou menos 6.000 fiéis, tinham prestígio do povo, né? Principalmente porque conseguiu unir o povo em tempo de crise e de apostasia religiosa. Então são esses dois públicos, esses dois extremos. Um Jesus mais amigo de publicanos, mas extremamente odiados, e com razão, porque o povo, eles extorquiam, né? E por outro lado, uns fariseus que Jesus tinha um conflito com eles por causa desse espírito vaidoso. E aí tem algumas lições que eu queria aplicar para nós, né? Porque eu vejo que tanto o fariseu quanto o publicano habita o nosso coração. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque esse software da religião nos habita e a gente tem que o tempo inteiro ficar discernindo em qual espiritualidade que a gente está, se é mais do publicano, se é mais do fariseu. Olhando o texto, né, o versículo 9, deixa bem claro qual que era a proposta de Jesus, para quem que Jesus estava falando. Ele falou: olha, propôs também essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então tem 3 características aqui desses ouvintes de Jesus: confiavam em si mesmo e não confiavam em Deus, se consideravam justos e desprezavam os outros. Então nós temos justiça própria, que não reconhecia a dependência de Deus e da graça. Justiça própria no sentido de confiar em si mesmo e em Deus. E aí tem uma característica muito forte, tanto da religião vaidosa, da espiritualidade vaidosa, que se acha superior que o outro, porque eu sou salvo, o outro não é, essa não conhece a verdade. Aí a gente começa a jogar a Bíblia goela abaixo dessa turma. Esse espírito, ele não vem sozinho. Quando você começa a confiar nos seus próprios méritos, se justifica diante de Deus, que a gente chama de justiça própria, você se acha piedoso, justo, não tem consciência da graça. Quando a gente tem isso, frequentemente isso não vem sozinho, isso vem também com o sentimento de que eu mereço tudo que eu tenho. A avareza,
que é a ganância pelos bens materiais. E os fariseus eram avarentos. Então não tinha só uma justiça própria, uma vaidade diante de Deus, uma vaidade espiritual. Tinha também a avareza, porque ele pensa, bom, se eu sou justo, se eu jejuo 2 vezes por semana, se eu sou piedoso, eu com certeza mereço tudo que eu tenho. Deus vai me abençoar, porque afinal eu sou fiel. Aí a gente acha que a relação com Deus é por retribuição, não é por graça. Não é por graça igual o publicano, que fala, ó, tem misericórdia de mim, eu não mereço. Olha só, como que... E se você olha para a história do cristianismo, né, que a gente tem o evangelho, a igreja pura, genuína, mas a gente tem as manifestações distorcidas do cristianismo, né? Na Reforma a gente chamava de, na Idade Média chamava de cristandade, né? Que eram aquelas manifestações que tinham o nome de cristão, mas não tem nada a ver com o cristianismo. E quais eram as características desse falso cristianismo? Discriminação de pessoas, segregação e avareza e ganância. Em nome de Deus, enriquecendo assustadoramente. E Jesus confronta radicalmente quando uma espiritualidade cristã está pautada pela régua da prosperidade. Isso eu falei lá da Idade Média. Isso para não dizer nos nossos dias, que a gente teve o boom da teologia da prosperidade no final da década de 90, início dos anos 2000, e hoje a gente tem uma versão mais soft, que é a teologia do coaching, que também passa a régua da avareza, fala assim, não, mas não é pecado você ter tudo do bom e do melhor. Não é, é verdade que não é, mas querer e acumular, Jesus denunciou isso radicalmente. Então, uma espiritualidade que Jesus condena é essa, vaidosa, que discrimina os outros e avarenta. E é isso que acontece com o espírito do fariseu. Então, o fariseu tem até um comentarista que eu achei legal, ele falou assim, olha, o fariseu só não chegou a parabenizar a Deus por ter um servo tão bom, mas faltou pouco para isso. De tanto que ele falou, ó Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse pessoal da Bahia, eu não sou como esse pessoal do carnaval, é a versão contemporânea dos nossos dias, eu não sou esse povo assim, eu sou lavado e remido. É o mesmo espírito, e junto disso, a avareza. É uma coisa horrorosa, né? Então, o espírito da religião, ele confunde santidade, a gente tem que buscar a santidade? Tem que buscar uma ética conforme o evangelho tem, mas isso não é mérito, nunca. Qual que é o problema nosso? A gente faz a oração do publicano só quando a gente converte. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a gente larga a oração do publicano e a partir da conversão, a gente faz a oração do fariseu. Olha que coisa horrorosa, né? E aí, olha só, quando Jesus fala essa parábola, no Talmud, que é um texto, né, da tradição judaica antiga também, que tinha interpretações da lei, era comum esse tipo de oração. E tem uma oração de um rabino comum, famosa, antiga, muito parecida com a parábola que Jesus falou. Até trouxe ela aqui para a gente meditar nela. Olha o que o fariseu falou. Graças te dou. Isso é uma outra oração de fariseu. Graças te dou, ó Senhor meu Deus, que tu lançaste a minha sorte entre os que se assentam na casa da erudição, nas faculdades, entre os lugares mais inteligentes. O Senhor lançou a minha sorte entre as pessoas mais nobres e inteligentes. E tu não lançaste as minhas sortes entre os que se assentam nas esquinas das ruas. Pois eu me levanto cedo e eles também levantam cedo. Mas eu me levanto cedo para as palavras da Torá, e eles levantam cedo para fazer fofoca. Eu trabalho, e eles também trabalham, mas eu trabalho e recebo recompensa, e eles trabalham e não recebem recompensa. Está vendo como é que o mérito da espiritualidade começa a trazer para a questão material também? Olha só que coisa horrorosa. Eu corro e eles correm, mas eu corro para a vida do mundo futuro, e eles correm para o poço da perdição. Essa é uma oração milenar, antiga, eu até esqueci o nome do fariseu que leu isso aqui, né, que fez, né, foi um comentarista que eu li, falando que Jesus estava falando de uma oração comum, né, e quando Jesus vai denunciar a espiritualidade publicitária dos fariseus, e qual que é o grande sinal da conversão para Jesus?
quando ele encontra Zaqueu, quando ele repreende, por exemplo, o jovem rico, que era todo piedoso, mas o coração não era convertido a Jesus, era convertido a Mamon. Um dos grandes sinais da genuína conversão de alguém que encontrou Jesus, não é porque ele viu, gostei aqui dessa comunidade. Hoje a gente tem visto muito conversão por afeição, né? A denominação, está tudo muito moderno, tudo muito gostoso. O culto é muito emocional, né? Eu vi até uma professora minha falando que ela vai em quase todas as religiões, que ela está indefinida. E que ela não é católica não praticante, mas que ela está querendo ir e tal. E que ela gostou muito de ir na igreja evangélica, ela se sentiu muito bem, assim, que ela gostou muito da música, o ambiente é muito gostoso, muito emotivo. Isso é legal, mas conversão tem que exceder isso aí. E um dos sinais para Jesus da genuína conversão é quando a grande sede do seu coração não é mais ganhar dinheiro. Simples desse jeito. A grande sede do seu coração. Porque nós somos cultuados na nossa cultura aqui, ao ideal de vida norte-americano. Ter sucesso, prosperidade, isso vinga, isso dá popularidade, a gente respeita muito mais quem tem condições. Uma coisa horrorosa. Para Jesus isso não existe. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Para Jesus, um sinal de conversão é quando a pessoa fala assim: olha, o mais importante da minha vida agora não é um bom salário mais, não é a condição financeira boa. A mais importante para a minha vida agora é Deus, é andar com Ele, é aprender dEle. Isso é um sinal maravilhoso, porque tem um monte de gente que tem afeição religiosa, tem uma vida religiosa, mas qual que é a grande causa do coração dele? O que ocupa o coração dele? A vontade de comprar a terceira fazenda. Totalmente desnecessário. Pode ter prosperidade? Pode. Mas o que você faz com isso? Né? Qual que é a postura de Jesus diante desses acúmulos? Isso chama muita atenção, e Jesus combatia com os fariseus, inclusive lá no Lucas 16, quando Jesus conta uma parábola, e os fariseus ouvindo, eles não gostaram. Diz o versículo 20, diz assim, olha, no capítulo 16, 16, 14, os fariseus que eram avarentos, olha só, a espiritualidade vaidosa e a avareza andam junto, ouviam tudo isso e ridicularizavam Jesus, à medida que Jesus ia contando essas parábolas, de ajudar o próximo, de ser misericordioso, de confiar em Deus. Então, um dos grandes sinais da genuína conversão é isso, é não ficar mais, achar que o seu coração vai ser completo se você tiver sucesso. Não, já tem Jesus, tem tudo. Então a gente confunde muito o mérito, a santidade com Deus em vaidade religiosa, né? E isso vira recompensa, a gente acha que eu mereço, e aí a gente começa a achar que, não, Deus está comigo porque eu sou próspero. Não, Deus tem um monte de gente que é próspera e que não necessariamente está com Deus. Então a primeira coisa, essa característica desse fariseu que a gente tem que tomar cuidado é com o orgulho religioso, né? E com a avareza. E a terceira coisa é o desprezo para o próximo, né? O texto lá da parábola diz: eles confiavam em si mesmos, se considerarem justos e desprezavam os outros. Religião que despreza os outros, seja quem ela for, não é a religião de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado, porque em nome de uma pseudo-verdade, em nome de alguns versículos bíblicos, a gente se acha e despreza os outros. De outra religião, ateu, seja que for, a gente olha de outro viés político, hoje com esse Brasil polarizado, né? Então, qual que é o remédio para a gente, né? Porque a gente acha que Deus tem ranço de pecadores ao invés de misericórdia, que a gente acha que Deus é igual a gente, né? Como que a gente cura isso na gente? O primeiro é consciência da graça. Se Jesus elogiou a postura do publicano, e essa oração que a gente faz na conversão, e tem que fazer todo dia, não é fazer a oração do publicano e depois só fazer a oração do fariseu, né? A oração do publicano é: ser propício a mim, pecador. A expressão ser propício a mim, ela fala: Senhor, eu mereço a sua ira. Literalmente a tradução seria essa: eu mereço a sua ira, afasta ela de mim. Uma condição total, uma consciência total da graça. E hoje é tão difícil você falar da graça, porque tem um movimento religioso que fala assim: olha, você tem que se distanciar daqueles que pregam a graça barata, né? Que pode fazer qualquer coisa porque tudo é graça e tal. Aí eles chamam isso de hipergraça. Tem exageros assim? Tem.
Mas também tem um outro exagero, que é a quase graça. Qual que é a quase graça? É a graça só para a conversão do publicano. Daí para lá, você vira fariseu e se mantém. Ou seja, você vai se converter, vai começar quebrantado, mas depois de anos de crente, você fala, poxa, mas espera aí, Senhor. Eu estou na igreja há 20 anos, como é que esse cara prospera? Aí você vai ter um espírito do fariseu. Ou seja, você começa no espírito e termina na carne e na justiça própria. Começa no amor, mas o amor seca. Você esquece do primeiro amor, né? Como diria a carta ao Apocalipse lá. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a quase graça, né? A gente precisa reconhecer que tudo é pela graça, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, começo, meio e fim. Santidade é pela graça, crescimento espiritual é pela graça. É isso que vai nos libertar de ter a espiritualidade do fariseu. Não é ficar observando o legalismo, pode ou não pode, não é andar pela graça. Não, eu preciso de comunhão com Jesus, porque é tudo pela graça dele. É ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. A igreja cristã, ela tem uma dificuldade enorme de entender que a graça é o começo, o meio e o fim. Enquanto eu não tenho uma espiritualidade com essa consciência da graça, eu viro fariseu na hora. Eu tenho o mesmo espírito do fariseu, mesmo sendo convertido de um ex-publicano um dia. Eu viro um ex-publicano e viro um super fariseu religioso, vaidoso. Então, a cura é isso. Ser propício a mim, pecador. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Graça é começo, meio e fim. Lutero falava, né? Por merecimento, eu ganhei a condenação, mas pela graça, eu ganhei a transformação. Então, tudo isso é graça. Primeiro remédio de Jesus para nós é a consciência da graça. Segundo, contra a avareza, contra a justiça própria, a consciência da graça. Contra a avareza, confiança em Deus e generosidade. É impressionante, né? Eu lembro que no começo da minha conversão, eu li um livro chamado A Celebração da Disciplina, de um teólogo chamado Richard Foster, e ele falava das disciplinas espirituais. Para nós, o que é disciplina espiritual? Basicamente, orar, ler a Bíblia, ir na igreja e louvor, né? De vez em quando a gente jejua, muito de vez em quando. E aí, nesse livro, ele apresenta um leque de várias disciplinas espirituais que nos aproxima mais de Deus. Não só a leitura bíblica, o estudo, a vida comunitária, mas ele vai falar sobre meditação, ele vai falar de solitude, que é aquele momento seu com Deus, né, que é diferente de solidão. E aí ele vai falar também da simplicidade. E no exercício da simplicidade, e quem é de Jesus, o evangelho é simples, quem é de Jesus é simples. É muito estranho a gente arrotar testemunho de bênção de Deus só por questões materiais. Não condiz com o espírito do evangelho. Isso é muito sintomático numa espiritualidade. E o que me cura disso? Se Deus tem me abençoado, generosidade, dar e dar-se-vos-á. É isso que me cura, e confiança em Deus. Por que Jesus elogia a oferta da viúva pobre? Porque ela deu o que ela tinha, né? Não era o que sobrava, porque ela confiava em Deus. Quando eu faço o exercício de dar alguma coisa, de colocar o pobre, o carente, a pessoa do meu lado na minha agenda, a gente precisa desse exercício, porque a gente não é cultivado para isso. A gente é cultivado para o acúmulo, para investir no tesouro direto, tem que ter essa postura? Tem, porque a gente está num Brasil explorado, subdesenvolvido, você muito provavelmente pode aposentar com condições difíceis, mas olha, o que vai te livrar da avareza, e a avareza, ela te faz cego para o próximo. Às vezes você está numa condição muito melhor, tem um cara sofrendo, que você pode ser Deus na vida dele, trazendo uma provisão simples de consertar, de pagar uma conta de R$ 30 que ele não está conseguindo pagar, e vai cortar a água dele. Você vai ser Jesus na vida dele, mas você está tão preocupado, e mesmo tendo condição boa, com a sua aposentadoria, que você não consegue ver o outro, você despreza o outro. E Jesus vai o tempo inteiro falar, olha, melhor é dar do que receber. O exercício é dar, doar. Eu tento fazer esse exercício para mim. Às vezes tem um monte de coisa que tem lá em casa, assim, pô, isso aqui dá para vender. Para que dá para vender? Para que dá para vender? Se eu sou tão abençoado por Deus, para que eu vou vender? Doa, meu irmão. Abre o seu guarda-roupa. Faz esse exercício de tirar mamon do seu bolso. Dinheiro é uma potestade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro tem poder.
né? O pastor Ed Renekiewicz fala, dinheiro não é neutro. Neutro é um copo de plástico. Você olha na rua, ou você chuta, ou você pega e joga no lixo. Agora, se você vê uma nota de cenzão, você vai chutar? Não, ele tem poder. Você tem que saber dominar essa potestade. E a maior forma de libertação da avareza para Jesus é a causa do pobre, do órfão, da viúva. É colocar na nossa agenda, da nossa espiritualidade, a doação, a generosidade. Vamos olhar para o nosso guarda-roupa e ver, poxa, tem um monte de coisa aqui, vamos doar. O que eu posso fazer? Poxa, e da minha renda? Será que eu não posso abençoar uma família? Será que eu não posso direcionar esse recurso para alguma coisa? Isso é libertador da avareza. E a gente precisa de disciplina, porque nós não somos cultivados à generosidade. Nós somos cultivados para o acúmulo, para a vaidade. E é isso que Jesus denuncia no espírito do fariseu, né? Então coloquei aqui, olha, o que nos cura da avareza? Confiança em Deus e generosidade. Um provérbio muito bacana diz assim: se tenho bens que não podem ser divididos com os pobres, meus bens são roubados. No Evangelho é assim. Olha só, outra frase bonita também: se possuo bens que não podem ser repartidos, não sou eu que possuo os bens que me possuem. Esse é o espírito do Evangelho, da partilha. Nada falta aos que se repartem. Melhor é dar do que receber, e é dar por dar. Não é dar pensando que Deus vai me dar em troca, porque vai me prosperar. Deus não é a bolsa de valores. A consciência do Evangelho é a generosidade pura, e isso transforma o mundo, né? Já diria, não sei se foi Dom Helder Câmara que falava, né, que se o cristianismo fosse fiel, não precisava de comunismo com essa utopia de igualdade para todos, né? A gente tem que pensar nisso. Isso tinha que ser um exercício para nós. Dar e dar-se-vos-á. Qual foi o grande sinal de conversão de Zaqueu, que era um publicano? Falou: Senhor, tudo que eu tiver roubado dos povos, vou restituir, eu não quero mais nada. Olha que lindo o sinal da conversão dele. Então a gente tem que ter essa leitura, né? Saudade de quando, né, na fé cristã brasileira, a gente tinha como testemunho pessoal a transformação, e não testemunho material. Eu era assim, agora eu tenho isso. Isso é testemunho, não. Testemunho eu era avarento. Hoje Deus tem me dado condição de abençoar, né? Deus é contra a prosperidade? Não, mas aí, e como que você vai lidar com a prosperidade? Se a gente olhar para Jesus fala, tem 4 palavras que definem a gestão de Jesus com a prosperidade, com o dinheiro, né? Que é doar, transformar, restituir e multiplicar. Doar, Jesus fala isso para o jovem rico. Fazia tudo certo, mas tinha muitas riquezas e colocava a confiança nas riquezas. E Jesus fala com ele: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele ficou chateado. Então, doar é um exercício. Segundo exercício, transformar. A gente tem que entender que nas relações pessoais, quando Jesus conta a palavra do administrador infiel, que era um cara que ia mandar embora o seu servo, e o servo falou assim: nossa, eu vou perder meu emprego. E ele cobrava para o patrão, né? Ele era tipo um cara que cobrava as dívidas. Ele falou: nossa, eu tenho vergonha de pedir na rua e trabalhar braçal, não tem jeito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair perdoando algumas dívidas, porque na vida não é só dinheiro que tem valor, a amizade também tem valor. Ele faz isso e começa a perdoar. Você está devendo quanto, meu patrão? 100. Então pode pôr aí 80, porque ele tirava o dele, né? Aí ele, que beleza. Com isso o patrão dele foi embora, mas ele fez amigos na praça para ele ter provisão. Ou seja, em Jesus a gente tem que fazer, se a gente tem condição financeira, entender que não é só o dinheiro que tem valor, relações têm valor. Se eu tenho condição financeira que eu posso transformar ela em boas relações, em bons relacionamentos, não é com interesse não, de acúmulo não, mas com interesse de propagação do reino, da misericórdia, é um convite de Jesus. Restituir, mesma coisa, né? Se a gente sabe que a gente pode restituir aos pobres, é o que Jesus fez com Zaqueu, né? E multiplicar também, né? A parábola dos talentos, multiplicar, inclusive, para ter condições de abençoar mais pessoas. E essa é uma palavra que não tem, né?
As igrejas não ensinam isso. Generosidade pela generosidade. Aí a gente, como cristão vaidoso, a gente acha ruim dos espíritas, né? Que trabalham muito com a caridade, que fora da caridade não é salvação, e a gente critica eles. Ah, mas aí você acha que um espírita que está dando cesta básica, está ajudando tanta gente agora, ele está fazendo isso pensando em salvação? Não. São igual a gente. Né? Reencarnação é outra postura. E eles são cultivados na espiritualidade deles desde pequeno a fazer o bem pelo bem. A gente tem essa dificuldade. A gente faz o bem pensando em algo em troca. E ainda é um espírito da avareza que Jesus está condenando. Olha, quanto a isso, confiança em Deus e generosidade. Por que confiança em Deus? Porque a gente vive num mundo difícil que você acha que, nossa, e se me faltar depois? Mesmo sendo sua sobra, você pensa, nossa, mas seria bom eu fazer uma poupança. É prudente, você tem que fazer poupança, mas não deixe de se arriscar e abençoar alguém, porque essa é a voz que nos liberta da avareza. E a terceira e última coisa, né, que nos cura da espiritualidade do fariseu, é uma espiritualidade comunitária e acolhedora, né? O espírito do fariseu era que ele se achava justo e desprezava os outros. Em Jesus, a gente não pode ter esse espírito. A gente tem que ter uma disciplina comunitária, porque a espiritualidade, quando ela é apenas subjetiva, ela é doente, a gente precisa do encontro com o próximo, e ela tem que ser acolhedora, independente de quem seja, porque nós somos servos de um Jesus que acolhia publicanos e pecadores. A gente tem que ter isso, tem que tratar bem qualquer um, chamar de irmão qualquer um. Aí a gente acha estranho, né? Quando Francisco de Assis, na história da igreja, que virou santo católico, né? E um reformador da igreja chamava a lua de irmã, os animais de irmão. Por quê? Porque ele vivia numa comunidade religiosa avarenta medieval, da teologia católica medieval, e que tinha a classe sacerdotal, que era o sacerdotalismo. Tinha os cleros e o leigo. Clero é a nata. Olha como é que é o espírito da religião. Leigo é o povão. E aí o que São Francisco de Assis faz? Vai para o povão e chama todo mundo de irmão. É o espírito mais parecido com Jesus, andando com publicanos e pecadores. Então o que nos liberta disso é o espírito da fraternidade, do acolhimento, né? Então, nos habita, tanto o fariseu quanto o publicano, mas fica como exercício para nós, essas três coisas, para nos livrar desse espírito da religião. Consciência da graça o tempo inteiro, tudo é pela graça, a santidade é pela graça, não é só conversão, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Segunda coisa, o que nos liberta da avareza é colocar na nossa agenda a generosidade. A igreja ela é cultivada a abençoar só o gasofilácio. Não é uma coisa horrorosa? Uma coisa horrorosa. A gente não acredita que quando eu dou aos pobres eu estou dando a Deus, não. A gente não coloca na agenda isso. Bom, o sonho seria que o gasofilácio espalhasse isso para todos os pobres, tivesse uma transparência de obras sociais maravilhosas na igreja, para a gente entender isso, e a igreja tem o poder disso, e tem mesmo, né? Mas para além disso, a gente entender que além da comunidade de fé, que faz direção, traz direcionamento bom dos recursos, eu tenho que colocar na minha vida pessoal, o que eu posso doar? Como que eu posso ser livre dessa tirania, desse ideal de vida norte-americano, da prosperidade que fica na nossa cabeça? E que se infiltra dentro da nossa espiritualidade, né? E a terceira coisa, uma espiritualidade acolhedora, tratar todo mundo como irmão, seja ele samaritano ou publicano, porque foi assim que Jesus ensinou, né? Então é isso que eu queria compartilhar, essa reflexão aí provocativa. Vamos orar.